Boa tarde, meus irmãos. Quase boa noite, mas ainda é boa tarde. Eu vou falar mais um pouquinho sobre as 100 perguntas e respostas da igreja, da Bíblia. Agora eu vou falar sobre Nossa Senhora. Por que Nossa Senhora tem grande importância na fé católica? A importância que Maria tem para nós católicos vem do fato de ela ser a mãe de Jesus. Em vista dessa maternidade, acreditamos que ela foi concebida sem pecado e foi elevada ao céu em corpo e alma na Assunção. Sendo Jesus a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho do Pai Celeste, Maria deve ser chamada Mãe de Deus, título que a Igreja lhe reconheceu no ano 431 d.C., a saber, no primeiro Concílio de Éfeso. No final do Concílio Vaticano II, o Papa João Paulo VI proclamou Maria Mãe da Igreja, isto é, Mãe da cabeça e Mãe dos membros da Igreja que somos nós. Para nós católicos, Maria é a garantia da humanidade do Salvador. É aquela que nos garante a encarnação. Os termos bíblicos sobre Maria são sóbrios, mas teologicamente densos. Eles são ligados, sobretudo, à infância de Jesus, capítulos 1 e 2 de Mateus e de Lucas. Mas temos também referência no quarto evangelho, de João 21, João 2, versículo 1, nas bodas de Caná, e João 19, 25, ao pé da cruz. Através da história, a devoção popular a Maria foi se desenvolvendo e, em certos pontos, houve exageros, como se ela tivesse o mesmo poder espiritual de seu filho. Lutero e os outros fundadores do protestantismo combateram as falsas devoções marianas, mas caíram no outro extremo de desconhecer a importância de mãe de Jesus. Lutero achava que os mortos não podiam escutar nossas preces. Por isso, não aceitava a intercessão de Maria. Enquanto os católicos reafirmam a figura de Maria como marca do catolicismo, no século XVII em diante, o distintivo da teologia protestante foi retirar Maria do foco. Interessavam-se por outras personagens bíblicas femininas, mas menos por Maria. Por exemplo, um site evangélico fala de 4 grandes mulheres da Bíblia, apresentada como as mulheres mais marcantes do livro sagrado dos cristãos. Sabe quais? Sara, Débora, Ruth e Esther. O protestante não pretende intencionalmente desprezar Maria, porém menospreza, julgando com isso salvaguardar a devoção adequada a seu filho. Atualmente, no diálogo ecumênico, procura-se evitar todo extremismo que impeça a união das igrejas. Por isso, temos que avaliar se determinado título que damos a Maria tem fundamento bíblico e está confirmado nos documentos pontíficos mais recentes. O dogma da perpétua virgindade de Maria tem sustentação bíblica? Vamos explicar todos os textos que costumam ser citados para fazer objeção à virgindade perpétua de Maria. A Igreja Católica venera Maria sempre virgem e ensina que ela foi virgem antes do parto, no parto e depois do parto. É dogma de fé, atestado pela sagrada tradição apostólica, como declarou o Papa Paulo V, em 5 de agosto de 1555. A bem-aventurada sempre Virgem Maria foi verdadeira Mãe de Deus.
e guardou sempre íntegra e a virgindade, antes do parto, no parto e constantemente depois do parto. Essa verdade é professada não só na Igreja Católica, mas também entre os cristãos ortodoxos e até pelos islamismos. E assim, também os chamados reformadores protestantes, que terminaram por dar origem àquelas que hoje são chamadas igrejas evangélicas, deram este dogma a seu testemunho, como vemos, por exemplo, nos escritos do próprio Lutero. O Filho de Deus se fez homem, concebido do Espírito Santo, sem auxílio de varão, ao nascer de Maria pura, santa e sempre virgem. Martinho Lutero, Artigos da Doutrina Cristã. Antes do parto, que ela tenha concebido o Filho de Deus sem perder a virgindade, e é muito claro pela Bíblia. E isso ninguém contesta. O próprio anjo Gabriel explica como vai acontecer o nascimento do Messias. O Espírito Santo descerá sobre ti. Está em Lucas 1, versículo 35. No parto, o aprofundamento de sua fé na maternidade virginal levou a Igreja a confessar a virgindade real e perpétua de Maria, mesmo no parto do Filho de Deus feito homem. Com efeito, o nascimento de Cristo não lhe diminuiu, mas sagrou a integridade virginal de sua mãe. A liturgia da Igreja celebra Maria como a Dei Parthenos, a sempre virgem. A virgindade de Maria no parto é atestada principalmente por documentos da sagrada tradição apostólica. Por exemplo, nas palavras de São Gregório Magno, o corpo do Senhor, após a ressurreição, onde se achavam os discípulos, passando por portas fechadas, este mesmo corpo que ao nascer saiu do seio fechado, manifestando-se aos olhos dos homens. Não é para admirar que o Senhor, ressuscitado para viver eternamente, tenha atravessado portas fechadas, visto que, para morrer, ele veio a nós através do seio fechado da Virgem. Sobre os Evangelhos, HMO.26, versículo 1. Uma quadrinha popular exprime assim o mistério. No seio da Virgem Maria encarnou a divina graça, entrou e saiu por ela como o sol pela vidraça. Depois do parto, em Mateus 1, versículo 25, lemos que José não conheceu Maria até que ela deu à luz a um filho. O verbo conhecer, nesse sentido semítico, significa ter relações sexuais. Para tirar todo equívoco, essa frase costuma ser traduzida assim: sem que a conhecesse, ela deu à luz. Essa expressão até que afirma o que não aconteceu, mas não afirma que aconteceu depois. Por exemplo, lemos em Deuteronômio 7, versículo 24, não haverá quem te resista, até que destruas todos. Poderia alguém pensar que depois de destruídos irão resistir? Outros exemplos. Milcol, filha de Saul, não teve filho até o dia de sua morte. Significa que nunca teve filhos. Significa que nunca mais teve filhos. Em Lucas 2, versículo 7, lemos: Maria deu à luz seu primogênito. Era importante mencionar que Jesus era o primeiro filho, pois sobre o filho primogênito havia toda uma legislação a ser observada, conforme havemos cumprida para ele próprio. Lucas, versículo 22 e 28. O filho primogênito pode ser o primeiro de vários, mas pode também ser o primeiro e único. É assim que se entende Zacarias, versículo 12, no capítulo 12, versículo 10. A olhar-me traspassado por eles mesmos, farão luto como por um filho único.
Chorarão como se chora por um primogênito. Tradução da Bíblia do Peregrino. Uma prova cabral nos vem de uma inscrição sepulcral no ano 5 a.C., descoberta em 1922 em Tel El Gedou Hieh, no Egito, onde se lê que uma mulher chamada Assis Noi morreu nas dores do parto de seu filho primogênito. Mas e os irmãos de Jesus citados em Mateus 12, 46, Marcos 3, versículo 23, 6, versículo 3, e João 7, versículo 5, Atos dos Apóstolos, versículo 1, 14, Coríntios 1, 9, versículo 5, Gálatas 1, versículo 19. Observe primeiro que eles nunca são chamados filhos de Maria. É muito clara a explicação dada por Santo Agostinho. Onde vocês ouvirem falar dos irmãos do Senhor. Quando vocês ouvirem falar dos irmãos do Senhor, pensem logo que se trata de algum parentesco que os une a Maria, sem imaginar ter ela tido outros filhos. Comentário do Evangelho de João 23, versículo 3. O hábito de nossa Santa Escritura, com efeito, é de não restringir esse nome de irmãos unicamente aos filhos nascidos do mesmo homem e da mesma mulher. É preciso penetrar o sentido das expressões empregadas pela Sagrada Escritura. Ela tem sua maneira de dizer, possui uma linguagem própria. Quem ignora essa linguagem pode ficar perturbado e perguntar-se: então o Senhor tem irmãos? Será que Maria teve ainda outros filhos? Não, de modo algum. Qual é, pois, a razão de ser da expressão irmãos do Senhor? Irmãos do Senhor eram os parentes de Maria. Como se demonstra isso? Pela própria Escritura, que chama, por exemplo, Ló de irmão de Abraão. Está em Gênesis 13, versículo 8 e 14. E ele era tio de Ló. E todavia chamavam-se ambos de irmãos, unicamente por serem parentes. Também Labão era tio de Jacó, por ser irmão de Rebeca, esposa de Isaque. No entanto, ele diz a Jacó: o fato de seres meu irmão não é motivo para que me sirvas de graça. Gênesis, capítulo 29, versículo 15. Lede a Escritura e vereis que tio e sobrinho tratavam-se de irmãos. Comentário do Evangelho de João 10, versículo 2. Quando o menino Jesus, aos 12 anos, foi a Jerusalém, ele estava sozinho com José e Maria e não acompanhado de outros irmãos. Lucas, versículo 42. Lucas 2, versículo 42. E no Calvário, a quem Jesus confiou a guarda de sua mãe? A João, o discípulo amado, coisa que não se fazia se ele tivesse outros irmãos. João, versículos 19, 26s. Se Jesus teve a delicadeza de preservar a virgindade de sua mãe em seu nascimento, por que não haveria de preservar-lhe a virgindade também depois de nascido? Mas qual é para os católicos o sentido da virgindade de Maria? É o que nos explica Dom Estevão Bittencourt. O filho de Maria Virgem é verdadeiro homem, mas é também verdadeiro Deus e, como tal, assinalado pelo seu modo de nascer. A natividade de Jesus é sinal ou símbolo de que a salvação do gênero humano é algo totalmente gratuito. Ela se deve à soberana iniciativa de Deus. Como Jesus começa algo novo na história do mundo e dos homens, entretanto, no curso dos tempos, Deus recriou o homem. Essa novidade é expressa
pelo modo inédito como Jesus nasceu. Na virgindade de Maria torna-se claro o fato de que Deus pode assumir totalmente alguém para o seu serviço, pedindo-lhe renúncia a bens lícitos, sem por isso tirar fecundidade a essa criatura, mas ao contrário, dando-lhe mais rica fecundidade. A virgindade física de Maria é o sinal de sua total entrega ao Espírito a Deus. Sem essa entrega interior, a virgindade biológica não teria sentido para a mãe, para Maria. Curso de Iniciação Teológica, Rio de Janeiro, Escola Mater Ecclesias, módulo 26, página 104. Amanhã eu vou ler mais. Eu vou ler o capítulo aqui, a página, o número 52. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Parei, meus irmãos. Vou parar por aqui hoje, porque é um assunto assim que a gente tem que ler mais pausadamente, com tempo, para que vocês possam entender. Quem quiser pode comprar esse livro também, que tem em todas as livrarias. 100 perguntas e respostas sobre a Bíblia, para que entendam melhor, meus irmãos. Estou tentando fazer o possível para que vocês entendam. Mas caso alguém queira, pode me perguntar aí nos comentários que eu respondo para vocês. Qualquer pergunta que ficar em dúvida, pode me perguntar. Que se eu não souber, eu vou procurar me atentar para não deixar vocês passar batido. Amém?